Lauterbrunnen, o Vale das 72 Cachoeiras, te recebe com prados verdes, casas de madeiras centenárias e água caindo por todos os lados, flores silvestres no jardim da entrada, o cheiro de terra molhada, o som da água que já anuncia o que está por vir. É impossível não parar, respirar fundo e pensar: que lugar incrível é esse? Aqui a natureza simplesmente toma conta de tudo. Grüße miteinander, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje diretamente de Lauterbrunnen, por agora. A gente tá fazendo um tour aqui pela Suíça com os meus sogros. Tá sendo uma delícia, hoje já é o terceiro dia de viagem. Hoje eu vou mostrar essa cidade que é incrível, né? E eu não poderia deixar de trazê-los aqui, que é considerada a vila mais linda da Suíça. Então vem com a gente, vamos levá-los ao Trümmelbachfall, que eu ainda não mostrei para vocês, mas hoje eu vou mostrar cada detalhe e também vamos pegar uma das gôndolas mais inclinadas da Suíça para nos levar até Muren. E hoje é 30 de maio, ainda não é a high season, né, a temporada alta, mas a cidade já está bem cheia. E como eu falei em outro vídeo, essa é uma ótima época para se viajar, para visitar a Suíça, porque o clima está muito gostoso já e não está tão cheio como em julho e agosto. E a gente está chegando aqui na queda d'água de mais de 300 metros de altura, na Staubachfall, e olha como tá cheio. Tem que tomar cuidado porque aqui passa carro e as ruas são bem estreitas. Então olha isso, como os carros passam. E chegamos aqui na nossa primeira parada nessa cachoeira com mais de 300 metros de queda d'água, um dos pontos turísticos mais famosos da Suíça. E agora na primavera e verão você pode subir até lá, bem pertinho da queda d'água. Olha o tanto de gente subindo. E esse é o início da subida e olha essa montanha lá atrás com um glaciar. Lindo. A dificuldade é bem fácil, na verdade, tem uma boa inclinação, mas qualquer pessoa, criança, pode subir. Aqui a gente já está na parte dentro da montanha, não sei se vai dar para escutar direito, tem bastante eco, né? E a gente está chegando lá no topo, onde a gente vai ver a cachoeira por trás. Já estamos chegando ali no ponto de tirar foto, mas uma dica que eu dou se você fez prancha, assim como eu fiz hoje, traz um chapéu, alguma coisa para tampar o seu cabelo, porque pinga bastante aqui e pode arruinar o seu cabelo. Então é um cuidado extra, caso você tenha essa possibilidade, mas não deixe de vir porque vai valer a pena e eu vou mostrar para vocês. E descendo a gente encontra um mini arco-íris aqui. Que lindo! Gente, quanto mais cedo vier, melhor, porque a fila agora tá bem maior. E acabamos de descer. Foi uma experiência magnífica, porque da outra vez que a gente veio, não tinha tanta água. E hoje, ter essa quantidade de água faz todo sentido, porque a gente está no meado da primavera, indo para o final, então está descongelando todo o gelo, toda a neve que está nas montanhas, então a cascada está bem mais forte e fica aí a dica de vir no final de maio, início de junho, você vai ver a potência máxima dessa cachoeira maravilhosa.
E são 72 cachoeiras ao redor desse vale, que é considerado um dos mais lindos e, claro, um dos mais famosos do mundo. Tanto que o escritor de Senhor dos Anéis se inspirou nesse vale para fazer a Terra dos Elfos. Realmente parece um lugar mágico. Bom, agora a gente está voltando pro carro. Muito interessante que criaram essa passagem aqui para pedestre, porque é realmente complicado andar aqui na rua junto com os carros, né? É até meio perigoso, por mais que os carros estejam em baixa velocidade. Então, mais um ponto positivo aqui para a cidade. E depois de uma breve parada para a gente comer os sanduíches que preparamos em casa, a gente chega no nosso próximo destino, que é a Trummelbachfall. São 10 cascadas que passam dentro da montanha e eu vou mostrar todas as 10 para vocês. E toda essa água vem principalmente do degelo das 3 principais montanhas dessa região, que é a Eiger, Monch e Jungfrau. Então vamos lá ver. E essa é a entrada e hoje está custando 18 francos por pessoa. E a gente tem o desconto de meia tarifa, né, de residente, mas não é válido aqui nem Swiss Travel Pass, então tem que pagar o preço cheio mesmo. E aqui na entrada tá um mapinha das 10 cascadas, a gente vai passando uma por uma. E no preço está incluso esse funicular, que foi construído em 1913 e sobe 98 metros dentro da montanha com uma inclinação de 104%. E nos leva direto às cataratas Trummelbach, as únicas cachoeiras glaciais subterrâneas acessíveis ao público no mundo. Bom, e a gente acabou de sair aqui da cabine. Nos trouxe bem rapidinho, coisa de 1 minuto, a gente já tá aqui em cima. E esse lugar é bem especial porque eu tirei a foto da capa do canal aqui. E depois de 2 anos poder voltar aqui e depois de tudo que a gente passou, de todos os aprendizados, os erros, muito gratificante e também de revisitar um lugar fenomenal. O Eiger, Monch e a Jungfrau, 3 gigantes dos Alpes berneses com mais de 4.000 metros de altitude, drenam uma área de cerca de 24 km², metade coberta por neve e gelo o ano todo. Toda essa água escava a rocha há centenas de milhares de anos, carregando consigo mais de 20.000 toneladas de pedras e sedimentos por ano, fazendo a montanha literalmente tremer e rugir por dentro. E ainda nos faltam 5 e a gente está descendo aqui pelas escadas agora, com essa vista de tirar o fôlego. E esse tipo de paisagem se vê ao longo de todo o caminho em Lauterbrunnen. E depois de visitar esse lugar incrível, a gente está voltando para o carro agora, está se encaminhando para Stechelberg, que a gente vai tomar a gôndola para Muren, que não pode faltar porque é muito lindo.
Agora 3h30 da tarde, a gente veio de carro até Stechelberg e daqui a gente consegue ver as montanhas muito mais próximas e lá de cima, sem comparação, né? Mas é bem legal que aqui também eles descem de paragliding. Olha o tanto que tá descendo. Eles pousam bem aqui ao lado do estacionamento do Schildhorn, que é para onde a gente está indo agora. Gente, uma dica que eu sempre dou, caso você tenha uma garrafa de água, não é preciso comprar uma nova, porque você pode encher nas fontes. Tem muitas fontes aqui pela Suíça, então tranquilo que você vai tomar água de qualidade e de graça. A gente ainda não comprou os tickets, então a gente vai comprar aqui na hora. Eu e o Federico temos o Halbtax, né, que é o desconto para residente, mas os meus sogros não têm. Então vamos ver quanto que vai sair os 4 tickets, 2 com 50% de desconto e 2 sem desconto. E esse foi o valor final para subir, 35,40, então 2 com desconto, que saiu 11,80 e 2 sem desconto, que é o dobro, 23,60. Então isso vezes 2, porque vamos comprar para voltar, vai dar 70,80 centavos. A gente vai tomar o próximo em 6 minutos. Então vamos lá, a gente sobe aqui por essas escadas para ter acesso à gôndola. Essa gôndola é bem grande, a gente vai ficar aqui desse lado para ver a cidade. E agora vamos. A gôndola de Stechelberg a Muren é a mais íngreme do mundo, 159% de inclinação. E no caminho você passa bem ao lado de onde os praticantes de base jump saltam do penhasco. E a subida é muito rápida ao vilarejo de Muren. E incrível, desse lado a gente consegue ver um pedaço de Lauterbrunnen e para cá, para a direita, as 3 principais montanhas, Jungfrau, Mohr e Eiger. E sem dúvidas o preço vale super a pena. E acabamos de chegar aqui na cidade de Muren e olha essa paisagem aqui do teleférico, impressionante, muito lindo. E vamos recorrer a ela agora. E acabamos de chegar no vilarejo aqui na Suíça de Muren. Esse vilarejo tem cerca de 450 habitantes. Você pode acessar esse vilarejo pegando uma gôndola e depois tomando um trem. Dessa forma você inicia a viagem no vilarejo de Lauterbrunnen, bem pertinho da estação de trem, ou então fazendo como nós fizemos, que é tomando essa gôndola no vilarejo de Stechelberg. E a gente parou aqui para comprar um gelato e aqui tá o preço. Um pequeno tá 4,50, o médio 6 e o grande 7,50. E essa é a quantidade do grande, vem bastante sorvete por 7,50. E aqui mais uma fonte de água para encher as garrafas. E gente, eu tenho que falar para vocês, esse sorvete de chocolate está impressionante, muito, muito bom. E as vezes que eu vim aqui nessa cidadezinha foram no inverno ou no outono. E agora, na primavera, é totalmente diferente, outra vibe. E esse calor, essa atmosfera, é muito legal, é muito legal e muito gratificante poder visitar esses vilarejos alpinos em diferentes épocas do ano e sentir essa vibe totalmente diferente, sem contar a paisagem, né?
E uma das coisas que pode se fazer aqui em Muren é paragliding, e o preço vai depender do tempo de voo, por exemplo, que diz, né, entre 15 e 60 minutos, e é a partir de 190 francos. Ou senão você pode simplesmente caminhar tranquilamente, apreciando essa paisagem fenomenal, talvez com o seu sorvete na mão. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E caminhando lá da gôndola, a gente está chegando aqui na estação que vem de Lauterbrunnen. Das outras vezes foi nessa parte que eu cheguei, e aqui você já tem uma linda vista dessa pracinha para as montanhas da região. Ó. Então a gente veio por esse caminho de baixo, chegamos ali, né, na pracinha, estamos vindo caminhando de volta agora pelo caminho de cima para ver a cidade de um ponto diferente. E é impressionante como as crianças e os adolescentes têm coisas para fazer, né, tanto no verão como no inverno. E aqui tem um centro esportivo. Dentro tem outros tipos de esporte também. Aqui tem uma quadra de futebol. Ali tem uma pista de skate. Muito legal como o suíço é adaptado aqui à natureza e aos esportes. E só por curiosidade para mostrar para vocês o preço da comida aqui nesse vilarejo de 450 habitantes. Ó, por exemplo, uma salada tá em torno de 12, mais ou menos 15, 17. A sopa 11, uma pasta 18 ou 21. E o roast, que é super famoso aqui na Suíça, né? 24. E aí tem os pratos principais, que o schnitzel por 30. Bom, tá no preço bem parecido com o resto da Suíça. Por exemplo, a pizza aqui 20. Então nada fora do normal para comer nesse restaurante aqui nessa cidadezinha. Muren é uma das aldeias mais charmosas dos Alpes suíços. Sem carros, a 1.638 metros de altitude, são apenas 450 moradores, mas o lugar ficou famoso no mundo inteiro porque foi aqui que James Bond esquiou no filme A Serviço Secreto de Sua Majestade. E o vale lá embaixo inspirou Tolkien a criar Rivendell, o reino élfico do Senhor dos Anéis. Bom, mais uma viagem nessa gôndola com sucesso. E ainda são 5h10, nosso passeio ainda não acabou. A gente está indo agora para a cidade de Grindelwald. A gente está de carro, né? Então vamos pagar o estacionamento agora e vamos. E estamos aqui no Coop comprando alguns doces. Vamos descansar um pouco porque tem sido bem cansativo. E eu vou levar esse waffle aqui com chocolate que tá R$3,95. Como são 6 da tarde, essas coisas que vencem o Coop começam a dar promoção perto de fechar o mercado. Então fica aí a dica também. E chegamos aqui em Grindelwald. Agora paramos o carro aqui embaixo no estacionamento Eiger. A gente está aqui bem na frente do Coop. Já compramos alguns doces pra gente comer tomando o chimarrão, que é o mate argentino, né? Claro, não pode faltar tanto de manhã como no finalzinho da tarde. Então a gente vai sentar agora aqui no banquinho na praça e aproveitar essa vista. E sem dúvidas, esse é o ponto principal
aqui da cidade de Grindelwald, essa vista incrível para a montanha Eiger, uma das principais aqui da região, e daqui você tem uma visão privilegiada. E essa cidade é bem importante, bem especial para a gente, porque foi a primeira cidade que o Federico ficou por quase uma semana aqui enquanto ele estava na busca, né, por emprego, fazendo os testes. Então essa cidade fica marcada na nossa vida e é uma cidade que está sempre lotada, tanto no verão quanto no inverno, sempre cheia de gente. O único mês que tá mais vazia, tá mais tranquila é novembro, mas o resto do ano tem uma movimentação. E a viagem de Lauterbrunnen a Grindelwald de carro foi 30 minutos. A gente deu a volta na montanha, né? Agora são 7h10 e muitas lojas já fecharam. Bom, estão abertos os restaurantes. E aqui é a entrada para a montanha First. Felizmente a gente não vai subir e de qualquer forma não daria também porque já são 7h20 da noite. Se você pretende subir nas montanhas tem que ser com antecedência, de preferência pela manhã, para dar tempo de aproveitar lá em cima e ter tempo também de descer. Bom, e terminando essa noite da melhor forma possível, com um churrasco e com essa noite maravilhosa. E eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão se inscrevendo no canal. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.